Eu só quero estar agora aqui, contente pelo ar que eu nem pedi, prestando atenção em tudo que me vi, atenta ao que antes eu nem percebi. Eu não quero perder de vista aqui a eternidade, tocar esse instante aqui. E é nesse lugar que estou e permaneço até mudar de canto e fim e recomeço. Eu quero estar aqui agora, sem tanto me lembrar dos males de outrora, sem antecipar dia e hora, me concentrando nessa longa história que agora vejo só avesso de um futuro que desejo, onde não há desesperança e Deus preenche tudo que minha vista alcança. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. É isso, galera. É isso. Você quer começar? A gente não combinou, né? Quem ia começar? Não combinamos nada. Estamos recebendo Anelô. Anelô fica um nome, vira outro nome, né? Anelô. É verdade, é verdade. Ana Heloísa, que honra estar te recebendo aqui. Eu já escuto você, eu acho que há uns 3 anos. É mesmo? Eu acho que... Poxa. Desde que... Você tava no início do Candeeiro, né? Tava. Porque eu acho que você foi uma das primeiras que eu descobri do Candeeiro. Uhum. Eu acho que você e o Manô foram os primeiros que eu descobri. Antes de saber o que era Candeeiro e tudo mais, vocês já apareceram assim pra mim. Uhum. Então, muito legal estar te recebendo aqui. Muito legal pra mim também, gente. Foi de última hora, né? Mas graças a Deus deu certo. Queria muito vir pro Vitral Podcast, gente. E eu não vou... eu recebi eu falei com ela, né? Tal podcast, tal, não sei o quê. Aí ela usou um adjetivo pro podcast que... É meio feio eu pedir pra ela repetir, né? Mas eu vou colocar o áudio aqui, né? Ela falou que é o podcast mais arretado de Minas Gerais. Isso serve pra fazer um corte de propaganda. Fala aí de novo. Pega forma. Não, mas aí fala qual? Fala o Vitral Podcast. O Vitral Podcast é o podcast mais arretado de Minas Gerais. Propaganda, né? Você conhece outros de Minas, assim? Né? Não pergunta isso, não. Essa parte a gente vai cortar, tá? A gente vai cortar. Mas então, a gente tem uns recados, né? Antes de começar. A gente nunca se apresenta, né? Sim, verdade. Meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. Sim. E os recados. Vai lá, vamos para recados. Você tá nos ouvindo e acredita na causa do que a gente tá fazendo, da boa cultura, da boa arte, a partir de uma perspectiva cristã. Você pode nos apoiar de algumas formas. A gente sempre fala aqui nos episódios. Primeiro, compartilhando com as pessoas. Faça o papel aí de vitralizar as pessoas, chegar a fazer o vitral nelas. Então indique esse episódio, você que está chegando. E também nos apoiando financeiramente, né? Tem 3 formas de fazer isso. Usando nossos links, a gente é afiliado de 3 lojas aí, que é a Amazon, Shopee e Magalu. Você pode comprar em qualquer uma dessas lojas usando o nosso link e a gente recebe uma comissãozinha. Segunda forma é sendo um vitralista. A gente tem uma comunidade aí de assinantes do Vitral, que tem alguns benefícios, mas principalmente poder nos apoiar e sustentar aqui esse ministério. Mas também a gente tem alguns benefícios, né? Você pode participar de sorteios, de presentinhos que a gente ganha dos convidados. Você trouxe alguma coisa pra gente? Como é que não. A gente vai sortear o celular dela. Meu carinho, minha consideração. Isso não tem preço, irmão. Não tem preço, não dá pra vender. Vale mais que qualquer coisa. A gente devia fazer umas coisas assim de sortear para as pessoas poderem vir conhecer os convidados, né? Tipo, você vai poder tomar um café com a Ana Heloísa. Até porque tem uma amiga nossa, abraço aí pra Vicky, né? Que é uma apoiadora nossa. Ela falou, quando a Ana foi, eu preciso ir lá, nem que seja pra... Ela casou mês passado, teve música sua no casamento. Meu Deus, e eu amo café. Fã. Cadê ela? É muito fã. Na próxima no Natal, na igreja delas, teve um musical de Natal e elas cantaram uma música sua. Aquela que você canta com a Juliana.
Esqueci o nome. E com a Catarina Isso, Vambora, eu aquela acho, que né? vocês três. Visita. Eu não sei quem De compôs, Natal, mas a né? música é muito boa. Ah, sim. Aí elas cantaram, assim, na igreja, enfim. É muito cantado suas músicas no louvor lá. Oh, Sabia? não saber disso. Fico feliz, minha gente. De Mas é uma verdade. grande Bom. fã sua, a Vicky Lissa. Beijo, Vicky. Menção honrosa, que já que ela não conseguiu É. ouvir. Sim. Sim. Mas aí, eu tava falando, e você pode apoiar a gente sendo um vitralista, tá? E as opções de assinatura e tal, a gente sempre deixa aí na descrição. Acesse lá vitralistas.alume.com. Tá na descrição. E você também pode apoiar a gente pontualmente, né? Sempre tem um Pix, um código de QR Code aparecendo na tela, o código apoie.vitral.gmail.com, e você pode fazer um Pix pra gente que ajuda a sustentar tudo isso daqui. Precisa ser muito Pix? Não, a 1.000, partir- 2.000? Tem valor Exatamente. mínimo? A partir de muito, tá bom. Exatamente, a partir do que Deus colocar no seu coração. Isso, se você se sentir tocado, por favor. Isso. E você também pode ser um patrocinador do Vitral. Vocês ouviram aí nos últimos episódios, a gente sempre divulgando alguma marca aqui que tem nos apoiado. Você também pode apoiar com a sua marca. Então faça contato com a gente aí pelos nossos contatos. Tem em qualquer lugar, no Instagram, no YouTube, sempre tem um tanto de links lá possíveis. O nosso contato não falta forma de falar com a gente. Mas aí, vamos convidar? Sim, vamos lá. Ana. E vocês estão Oi. sentindo calor ou tá bom o ar aí? Tá Pra bem mim tá calor, tranquilo. né? Eu tô sentindo um calorzinho. Ah, você tá acostumado com 40 graus. Sim, o calor amazônico, Diminui, gente. é. É Bota outro no modo nível, turbo então. aí. Parada. Que a gente congela quem tá lá operando e aqui Verdade. falta ar às vezes. Ah, Verdade. sim. Mas Exatamente. beleza. Mas e aí, Então, vamos Ana? Então, você está passando por Minas, Sim. mas você veio de... Você já veio direto de onde você estava e tal? Pra Lá do Minas? campo? Ou Sim. você tá de férias, né? Isso, eu tô de férias. Eu voltei no final de março. Uhum. Aí fiquei um tempo com a minha família no interior lá do Rio Grande do Norte, né? Que eu sou de lá. Depois fiquei uns dias em Natal pra rever a minha igreja. A Jael tá ali. A minha irmã Potiguar. Fui rever o pessoal da minha igreja, meu irmão mora lá também, revi Jaionara, inclusive, e alguns amigos, né? E aí depois eu decidi ficar 2 semanas assim em viagem, né, pra reencontrar alguns amigos e familiares também. Uhum. Então eu tenho alguns amigos do Candeeiro, na Bahia, Sim. tenho uma prima minha que cresceu comigo, a gente é praticamente irmã, que ela mora aqui, em Minas. Uhum. E aí aproveitei também pra conhecer alguns lugares que eu não conhecia aqui, né? Uhum, Dar legal. uma descansada mesmo, assim, pra retornar pro campo renovada, enfim. Sim. Nesse um ano que você tá no campo, você não chegou a ver sua família, ninguém? Você Não. tava lá? Eu fiquei direto lá. Caraca. É uma Vamos experiência de ouvir imersão, essas assim. experiências aí também. Mas Sim. primeiro se apresente, assim, pra Sim. quem não sabe quem é Ana Heloísa. Quem é Ana Heloísa? Tá bom. Nossa, é difícil essa pergunta, né? Sim, sim. Mas enfim, eu me chamo Ana Heloísa, eu sou lá do Rio Grande do Norte, né? Sou potiguar. Nasci na cidade de Currais Novos. Ah, Perto, você também é de inclusive. Currais Mais Novos? novos? Então, Julinho Olha. veio aqui, né? Sim. Julinho de Tia Lica. Ele é de um povoado chamado Sim. Currais Novos. Eu sou da cidade de Currais Novos. Mas é perto? É na Ou não? mesma região ali, Ah, tá. na região do Seridó, que a gente chama, né? Uma das Vale do regiões, Seridó. isso, do estado. Eu nasci lá, só que eu cresci em outra cidade mais no interior, que é a cidade de Florânia. Lá que eu cresci a minha infância, começo da adolescência. Depois, em 2013, eu me mudei para Natal para fazer psicologia, né? Eu cursei a graduação de psicologia. E lá, durante aquele período, eu já comecei a me envolver com missões, com o Ministério Universitário, né? Que é a Cru Campus, a antiga Cruzada Estudantil. E foi também nesse período que a música começou a aflorar. Então, atualmente, eu sou uma das artistas do Coletivo Candeeiro, né? Que é um grupo de artistas nordestinos, cristãos. Sim. E, no momento, eu atuei como psicóloga durante 3 anos, mas desde março do ano passado, eu tô numa vivência missionária lá no Amazonas. Então, agora eu tô como missionária voluntária, vamos dizer assim, né? Lá naquele campo. Então, vou fazendo um pouquinho de tudo, assim. Sim. Mas você já tinha essa ideia de missões antes de entrar para a faculdade? Ou foi ali quando você entrou em contato com o movimento estudantil? Como é que foi isso, assim? Eu já tinha uma noção do que era, né? Assim, eu me converti no começo da minha adolescência, eu tinha 13 anos. Meus pais, eles não eram cristãos. Eles tinham um contexto religioso bem sincrético lá em casa, assim, né? Minha mãe, principalmente, ela cria em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não cresci com aquela vivência de igreja, né? Diferente da minha prima, que eu citei aqui, que o pai dela é pastor. Então, desde pequenininha, ela já cresceu ali. E era quando eu ia pra casa dela, ou quando eles iam pra nossa casa, nas férias,
que eu tinha o contato com o que era um culto doméstico, que era ir numa igreja evangélica, né? Eu tinha mais contato com a Bíblia, enfim. E aí eu estudei numa escola católica também, né? Que é bem comum no interior do Nordeste, o catolicismo é bem forte, bem presente. Então eu cresci com um senso religioso, né? Mas não necessariamente com um contato ali direto com a palavra, né? Enfim, isso veio mais tarde, que foi no começo da adolescência, como eu estava falando. E aí eu comecei a ir numa igreja que tinha na minha cidade, não tinha muitas igrejas lá. Tinha uma Assembleia de Deus, que foi onde eu me converti. Então foi lá que aconteceu a virada de chave, assim, né? Pois é, eu tenho um pezinho no repeté. Ô, glória. Quem não tiver, não tem sei. Jeito, tá errado, tá errado. Ó, o presbiteriano, ó, o presbiteriano. Pô, mas eu tenho um pezinho na presbiteriana também. Porque meu tio é pastor presbiteriano, esse que eu falei. Então, né? Legal. Mas, equilíbrio é tudo. não, eu tenho tudo. Na minha família tem tudo. Minha mãe veio da Assembleia de Deus, lado da minha mãe e minha avó, todo mundo Assembleia de Deus. Lado do meu pai, todo mundo batista. E alguns que desviaram para o presbiteriano. Olha como é que ele é. E a gente está gravando no prédio de uma presbiteriana. Exato, exato. Abraço, galera. Mas enfim, aí na minha cidade tinha uma assembleia, tinha uma adventista do sétimo dia, né? Tinha uma batista que estava num processo de plantação e tinha uma igreja de Cristo, que é uma igreja... E as outras não eram. Okay. Esse é o nome da denominação, Sim. né? Que é bem presente lá no Nordeste, assim, lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, ali na minha cidade, em Currais Novos, ela tá presente. Eu acho que não é uma denominação de projeção, assim, nacional, né? Pelo menos eu conheço mais lá na região mesmo, Fortaleza, enfim. Aí eu acabei indo para a Igreja de Cristo, né? E lá o meu líder de jovens, né? Ele tinha uma visão... de discipulado muito forte, assim, então ele realmente acompanhava a gente, e ele já tinha uma visão ali missionária, então a gente, por exemplo, ia fazer retiro de carnaval da igreja, né, aí a gente buscava um povoado próximo da cidade para fazer o retiro, e a gente aproveitava e se relacionava com as pessoas daquele povoado, evangelizava, às vezes fazia isso na cidade, então querendo ou não, isso já foi a sementinha ali no meu coração, brotando, né? Eu lembro que em 2012, que foi o último ano que eu efetivamente congreguei lá, porque depois eu me mudei para Natal para estudar, mas em 2012 teve uma conferência missionária na nossa igreja, a primeira conferência. E a gente recebeu um casal de missionários dessa denominação, que tinha um trabalho em Guiné-Bissau, em África, e no sertão Potiguar, né? E aí eu lembro deles contando, assim, da vida deles, que eles tinham uma carreira bem sucedida, mas Deus chamou eles para o ministério em tempo integral. E aí eles falavam de como era a vida de missionário, de outras culturas, e, né, da cultura guineense, a cultura sertaneja, que, querendo ou não, foi uma cultura que eu cresci com muita proximidade, né? Mas eu lembro que foi ouvindo a história deles, daquele casal que ali o fogo... Aí começou a queimar, entendeu? aí foi que realmente eu comecei a pensar seriamente sobre isso. Assim, será que isso que eu tô sentindo é coisa minha ou Deus que tá movendo meu coração pra eu estar envolvida mais com missões, né? Isso com quantos anos? Isso foi há 11 anos atrás. Eu tô com 28, então eu tinha 17. 17 anos, isso. Tava prestes a entrar na universidade. E aí, o que acontece? Eu saí da minha cidade para ir para Natal para estudar, para ir para faculdade. Eu não conhecia ninguém, assim, de Natal, só a minha colega de apartamento que estudou comigo no ensino médio, né? A gente já era amiga fazia um tempo. Mas, assim, uma menina do interior, saindo para uma cidade maior, né? Entrando na universidade, e as pessoas faziam um bicho de 7 cabeças de que era a universidade, né? Sim. E eu ficava, meu Deus, e agora? E aí eu lembro que eu orava muito, assim, pedindo... que o Senhor me desse amigos e irmãos na fé, naquele lugar, né? E Deus foi respondendo essa oração, assim, acho que mais do que eu imaginei, do que eu pensei, sabe? Eu acho que com pouco tempo que eu tava morando em Natal, eu já tinha uma boa rede de apoio, assim, sabe? De amigos da turma e de irmãos em Cristo mesmo, pessoas que a gente foi aprofundando, assim, os relacionamentos. E aí foi aí que eu conheci a CRU, que é esse ministério que Janara, inclusive, minha amiga que tá aqui nos bastidores, ela conhece, conhece bem. Sim. E aí, pra mim foi uma virada de chave ali, porque eu não imaginava que na universidade poderia existir um grupo de estudantes interessados. Crente, né? Tipo assim, e tentando ser crente. Tem a CRU aqui em Minas, você sabe?
Não tem, Jaio? Tem? Sim. Tem sim. Tá nascendo. Tá nascendo. Ah, ela tá plantando? Você tá plantando ou não? Junto com a equipe do Guia, né? Missionários, estamos dando apoio, né? Ah, sim. sim. As pessoas que estão ouvindo a gente não ouviram ela, que não tem o microfone. Ela disse que tá plantando aqui junto com uma equipe, né? Isso, Tá nascendo, legal. Mas eu ouvi falar da CRU porque eu era da ABU, né? Que é um movimento parecido, assim, né? É concorrente. Aí a gente sempre falava mal, aquela CRU, não sei o quê. Não, sacanagem. Mas eu lembro que tinha, eu sempre ouvia falar, assim, da CRU. Eu acho que não é tão grande realmente ainda aqui, mas... Sim. Mas, pelo que eu entendi, é mais forte lá, então, no Nordeste, é isso? No Nordeste é bem forte, né? Assim... Isso, só não aqui em Minas, mas no Rio é forte. No Rio é bem forte o movimento da CRU. Acho que no Sudeste, principalmente no Rio, Espírito Santo. Entendi. Isso. Sim. No Nordeste é bem presente, assim, o movimento da Bahia tem uma expressão, assim. Hoje o movimento em Natal também, no Rio Grande do Norte, graças a Deus, tem crescido, né, Jaionara? Enfim, e aí eu pedia muito a Deus para encontrar essa comunidade de fé ali, vamos dizer assim, na universidade. E Deus respondeu me apresentando a CRU, né, que é esse grupo, esse ministério que visa... compartilhar o evangelho com os estudantes, ajudar eles nessa caminhada espiritual e também fomentar um desejo missionário de expandir o movimento para outras universidades e de desenvolver um ministério pessoal, assim, para que aquele estudante encontre a sua vocação, seja ligada diretamente à profissão dele, à formação que ele está tendo ali na faculdade, seja para um chamado missionário integral, como aconteceu já com várias pessoas, né? Eu acho que, em relação a isso, eu tô no meio do caminho, né? Aí, depois a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Mas, enfim, aí foi a partir da CRU que eu comecei a ir em projetos missionários com mais frequência. Sim. Antes de ir para um projeto da CRU, eu me lembro que eu já estava envolvida nas atividades no campus, né, lá na UFRN, em Natal, que era onde eu estudava. Mas o primeiro projeto missionário mesmo que eu fui foi no sertão do Piauí, em 2014. Eu fui para um projeto de impacto lá. A minha antiga igreja, que é essa Igreja de Cristo que eu falei, que eu ainda era membro, só que eu não conseguia estar sempre lá, porque eu já estava em outra cidade. Mas sempre que eu podia, eu ia ao interior, né? Eles me enviaram para esse projeto, né? Eu falei com aquele meu líder de discipulado, falei com o pastor, e aí eles me enviaram e foi lá nesse projeto que eu tive uma confirmação, assim, não, realmente Deus está me chamando para estar envolvida diretamente com missões e talvez seja em tempo integral. E aí eu lembro que eu voltei doida, assim, desse projeto. Eu voltei querendo fazer uma mochila e voltar pro Piauí, assim, não queria mais terminar minha graduação, sabe? Mas pelo que tá contando, isso daí foi pelo menos há 8 anos atrás? 8 anos atrás. E você foi pra missão ano passado, né? Então tem um percurso. Uma caminhada bem longa aí até chegar nisso. Tem sim. Porque foi nesse projeto de 2014 que eu tive a confirmação mesmo, assim, nossa, quando eu tava lá, o sentimento que eu tinha no meu coração era, eu poderia fazer isso a vida inteira, sabe? E aí Deus foi confirmando isso de várias formas lá, e aí eu voltei nessa crise enorme, só que eu tava na faculdade já envolvida com a CRU, mas querendo sair da faculdade, fazer um seminário, ou voltar direto pro campo, enfim, fazer alguma coisa. Aquela famosa crise. Aquela famosa crise. Eu não suportava mais estar na sala de aula. Eu pensava, meu Deus, eu podia estar evangelizando. Eu tô aqui assistindo... Perdendo tempo. Vendo os estágios de Piaget. Por quê? Enfim, mas eu entendo que essa minha crise, assim, também teve a ver com uma construção na minha cabeça, né, que acho que muitos jovens universitários podem se identificar, né, muitos jovens cristãos, na verdade, no Brasil, com essa ideia bem dualista mesmo, assim, do tipo, minha vivência na faculdade tem nada a ver com a minha fé, ou então o curso que eu tô fazendo tem nada a ver com a vocação que Deus está me chamando. Então, na minha cabeça era assim, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu não via como conciliar isso. E aí eu voltei desse projeto, que esse projeto foi nas férias do meio do ano da faculdade. Então, eu voltei, as aulas já retornaram. Só que eu não conseguia ir pra universidade. Eu lembro que eu tava me ajeitando, assim, tomando banho, me trocando pra ir. E eu começava a chorar, porque eu não queria ir. Era uma crise profunda, do tipo, será que eu tô indo pro lugar que Deus quer que eu esteja nesse momento? Ou será que eu tô me desviando do caminho, sabe? Que Ele apresentou pra mim ali.
E aí, eu fiquei uma semana, assim, nessa crise, né? Indo quase à força, indo como um boi vai pro matadouro, assim, pra universidade. Aí eu lembro que naquela semana teve uma reunião dos líderes da CRU, da época. Eu não tinha nenhum cargo, assim, de liderança, nada. Mas aí eles me chamaram pra essa reunião. Eu não sabia o que era, não sabia. E aí tava os estudantes e uma missionária do Rio de Janeiro, que foi, tipo, pra mentorear, assim, os estudantes, né, acompanhar como tava o movimento de perto, enfim. Aí, nessa reunião, eles me fizeram um convite. Ela me fez um convite, essa missionária, né, com o aval dos estudantes. E o convite era que eu passasse a liderar junto com a estudante Elo, que a gente chamava, o estudante responsável por aquele campus. Eu ia ser discipulada por ela, para depois eu assumir a liderança, porque na faculdade é tudo muito rotativo, né? Então, os cursos têm curso de 3 anos, de 4 anos, de 5, né? Mas aí muda muito esse corpo estudantil. Então, a liderança sempre está se renovando. Essa líder da época estava perto de sair da faculdade e não tinha quem assumisse. E aí, eles conversaram, entraram no consenso de me fazer esse convite. Aí, na hora que ela me fez esse convite, me veio como a resposta do que eu tava perguntando pra Deus, assim, Deus, eu devo continuar na universidade ou eu devo ir pra missão? E a resposta de Deus foi, você vai ficar na universidade já na missão, entendeu? As duas coisas. E aí, pra mim, a faculdade foi uma grande jornada espiritual, assim, tanto pelo envolvimento com a CRU, quanto pelas crises que eu passei também, sabe? A crise de fé que eu tive no meio do caminho, que foram importantes para forjar ali o que eu creio, né? Então é aquela coisa, se você tá num ambiente confortável ali, só de igreja, todos os seus amigos são crentes e tal, sua fé nunca vai ser desafiada. E a gente precisa disso para provar, para que essa fé se prove verdadeira, né? E até para que você prove para você mesmo, assim, tenha mais certeza, né? Da esperança que a gente crê. Então, para mim foi muito importante. Eu acho que diferente do que eu ouvia muito antes de eu entrar na faculdade, que faculdade era cemitério de crente e não sei o quê. Pra mim, eu acho que foi o contrário. Eu acho Só que tem ateu, Deus não está morto. Pois é. Aquela coisa, a briga com a galera. Bem, exatamente. Mas assim, comigo, pela graça de Deus, assim, eu sei que foi a graça e a misericórdia de Deus comigo. Foi outra experiência. Foi uma experiência de aprofundamento da fé e de muitas certezas em relação à vocação, sabe? Então, foi um tempo muito precioso. Aí, logo depois disso, que eu disse sim para esse convite, aí eu sempre ia para algum projeto missionário da CRU. Ou seja, na minha própria cidade, ali no próprio campus, né? Alguma iniciativa evangelística, ou mesmo no dia a dia, assim, no corredor, conversando com meus colegas e compartilhando ali da minha vivência de fé, seja em projetos em outros lugares, outros estados. Então, eu sempre ia para missões de curto prazo, de no máximo 1 mês, de 2014 até 2020, na verdade, né? Que teve a pandemia. Eu sempre ia nas férias para algum projeto. Nunca tinha tido uma vivência maior de missões, que é o que eu tive 8 anos depois, que eu tive agora, né? Mas teve todo esse percurso, sabe? De eu terminar minha graduação, eu trabalhar um pouco como psicóloga, ter uma experiência também na minha área de formação. E a música também acontecendo nesse meio do caminho, né? Apenas Coletivo Candeeiro entrando tipo pra assim. Bagunçar tudo também. Sim, pois é. Sim. E aí você... Mas essa coisa da psicologia, tava bem assim, bem colocada na sua cabeça? Era uma coisa que você curtia? Era uma coisa que você se sentia vocacionada mesmo? Ou você não sabia? Meu Deus, o povo vai sair nesse ano, só tem crise. Não, mas é assim, eu lembro quando eu ia, quando eu tava perto de fazer o SISU, né, eu fiz o Enem e ia aplicar pro SISU ali em 2012, né, eu terminei o ensino médio em 2012, o ensino médio eu fiz no IF, não sei se aqui chama IFMG. IFMG mesmo. Pronto, eu fiz o IFRN lá, na cidade que eu nasci, que foi Currais Novos, e aí eu lembro que só tinha 2 cursos, tinha ou o integrado, né, o ensino médio com o técnico, tinha o técnico em alimentos e o técnico em informática.
Alimentos, eu nem sabia direito como era o curso, então já descartei, Deve né? ser só ficar comendo, não? Mas tem a ver com engenharia de alimentos, né? Essa coisa. Chega lá e fala, que isso? Que tanto de química que é esse, né? Tipo assim, né? Pois Que horas é o lanche? né? Mas então, aí, e o outro curso era técnico em informática. Aí eu fiquei, eu gostava já de mexer em computador, nessas coisas, né? Tinha algum interesse, assim, pela tecnologia, mas fui, né? Vamos ver como vai ser esse técnico. Eu fui muito mais pela qualidade do ensino, do ensino regular, do ensino médio mesmo, do IF, e também por ser uma escola pública, né? Facilitou, assim, o processo financeiramente pra gente, pra minha família na época. E aí, eu fiz o técnico em informática e me identifiquei com algumas coisas, com a área de... Eu lembro que nesse período eu amava estudar física, então eu quis ser professora de física. Que isso? Eu quis fazer licenciatura em física, eu ainda amo, eu gosto muito. Eu quis fazer engenharia elétrica. Quê? Jura? Pois é, porque eu amei. Ele também. Tu é de engenharia elétrica? Isso que eu fiz, né? Assim, eu não finalizei, eu fiz 5 anos de engenharia elétrica. Você fez 5 anos? Você Eu fiz 5 foi anos, você longe, acredita? Bruno. Aqui, ó, revelei pra vocês aqui, eu fiz 5 anos de engenharia elétrica. Mas eram quantos anos? de Então curso? você formou, né? Não, lógico que não. Porque é engenharia elétrica. Porque você foi tomando pau e... Exatamente. Você falou essa questão de crise aí, né? Enfim, eu tenho várias histórias aqui. Tem 5 podcasts só de eu falando disso aí. Mas, enfim, pode falar. Todo podcast ele fala de uma crise eu falo, diferente. gente, crise é a minha. Isso aqui. Sim. Mas então, aí eu queria fazer engenharia elétrica. Eu botei na cabeça que queria fazer. Ainda bem que você não fez Então isso. tinha licenciatura em física, tinha engenharia elétrica, tinha letras. Eu queria muito fazer ou letras português, ou letras inglês, ou letras espanhol. Porque eu gosto muito de literatura, enfim, e de língua estrangeira, né? Então, eu já gostava e já sabia um pouco do espanhol, um pouco do inglês, queria me aperfeiçoar e tal. Mas, enfim, tinha aí esses cursos e tinha lá no final da fila psicologia. Por que psicologia? Tinha filosofia também, que eu amava filosofia. Boa. Tudo juntinho, olha, filosofia e psicologia. Era a minha crise no ensino médio, que era ou filosofia ou engenharia elétrica. Quando eu conto isso, a galera fala assim, você tava muito decidido. Exatamente. Aí, então, eu tinha essa lista de cursos, né, na minha cabeça, e isso assim, o Enem, eu já tinha feito o Enem e tinha que aplicar pro SISU e ainda tava com muita dúvida. Aí, psicologia tava lá no final. Por quê? Eu tinha um desejo, assim, uma curiosidade de conhecer a área. Desde criança, minhas amigas diziam que eu era a amiga que elas procuravam pra falar, pra contar problema. Sim. Porque eu já tinha uma disposição pra ouvir. Hoje eu percebo que é uma coisa mais do meu temperamento mesmo, de ser mais introspectivo. Então, eu observo mais, eu escuto mais. A não ser no podcast, que aí eu vou falar muito. Que é pra isso, que é pra isso. Mas assim, no meu dia a dia, normalmente, eu sou uma pessoa mais calada mesmo, assim, né? Mais introspectiva e que tem um interesse em ouvir as pessoas, em ouvir a história delas, em ouvir os dilemas. Então, desde criança eu já tinha esse gosto, assim, por ouvir os problemas das minhas amigas. Aí elas ficavam falando, ai, você é a nossa psicóloga, minha, e não sei o quê. Então, acho que isso foi alimentando, né, em mim esse desejo de conhecer mais a área. Aí só que aí faltava uma semana pra eu aplicar o SISU, e eu tinha que escolher 2 cursos pra colocar, né, na época. Eu não sei como tá hoje, né, 10 anos depois. Mas, o que acontece? Eu tava com a minha amiga que morou comigo em Natal, né, a minha colega do ensino médio, e tava as duas nessa crise, só que ela fez o técnico em informática também, e pra ela foi assim, a vida dela era na informática, era programação, era engenharia da computação, ela tinha muita certeza. Decidida, né? Muito Deve ser bom decidida. ser assim, né? Deve ser muito e legal. eu tava nesse mar de possibilidades, né? Aí eu lembro que um dia ela chegou, ela anotou os cursos que eu tinha dúvida, e aí ela foi me perguntando, ela foi dizendo, Aninha, por que você quer isso aqui? E não sei o quê. Eu lembro que até a administração tinha nessa lista. E eu não sou boa em administrar. Enfim, mas, sei lá. Por isso mesmo você queria estudar, né? Só tinha... Talvez. Vou olhar que eu sou pior e eu vou nesse... Talvez fosse. Mas enfim, aí ela foi me perguntando. E foi muito bom esse exercício, assim, dela me indagar, porque aí eu fui percebendo, realmente, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. Aí os 2 que sobraram foi psicologia e letras. Aí eu falei, esses aqui eu acho que eu me encontro mais nessas áreas. Aí eu apliquei a nota do SISU pra psicologia em Natal e pra letras, se eu não me engano foi letras
espanhol em Currais Novos, que já tinha lá esse curso, né? Na cidade que os meus pais iam morar, enfim. E que eu tava também praticamente morando, porque o IF era lá. Então, eu ficava mais tempo lá. Aí, apliquei pros dois e passei pros dois cursos. Pra psicologia e pra letras. Aí, foi outra questão que foi. E Você não me agora? ajuda? Pra onde eu vou? Aí, várias circunstâncias fizeram com que eu escolhesse psicologia, né? Sim. Especialmente por ser, assim, um curso mais difícil de entrar e que, na época, me veio muito, assim... eu acho que eu preciso aproveitar essa oportunidade aqui, né? Vai que eu faço Enem outra vez, me arrependo de entrar pra letras e vou tentar pra psicologia e não consigo, enfim. Mas foram várias coisas que foram me fazendo tomar essa escolha de ir pra psicologia, apesar de eu ter que me mudar de cidade, morar sozinha, assim, sem minha família, né? Sem meus pais, dividir o apartamento com minha amiga, com Gigi. Mas foi um período, assim, foi uma decisão muito acertada, eu acho, porque foi Deus que realmente guiou, sabe? Eu fico, às vezes, me perguntando onde eu estaria se eu tivesse tomado outro caminho, né? Assim, porque foi lá que muita coisa da missão e da música floresceu. Então, eu acho que Deus realmente tinha esse plano, né? Esse trajeto. E aí foi. Aí eu entrei lá no curso em 2013. Sim. Psicologia. Engenharia elétrica. E depois tive crises dentro do curso, né? A crise de ficar ou não no curso. Sim. Depois a crise de qual abordagem escolher, porque a psicologia tem várias. São várias psicologias, né? Enfim, acho que do curso foram essas. Dentro do curso foram essas duas. Também tá bom, né? É crise demais. Sei como é. Mas é que... Aí tem a música, né? Aí tem a música. E a Onde música que sempre entra teve essa presente, Como é que foi? Você cantava na igreja quando você era criança, essas coisas? Coralzinho infantil? Então... Ela não era crente, Pera. Eu né? não era- Você não era. Você foi pra igreja na adolescência, então, né? eu fui pra adolescência. Mas o que acontece? Desde criança, eu já amava cantar. Minha mãe, assim, minha família, meus pais, né? Eles não são músicos, não cantam, nem tocam instrumento. Mas apreciam, principalmente minha mãe. Ela escutava muita música, assim, em casa. Música brasileira, música italiana, música de anos 80, assim, rock set, Whitney Houston. Ela fala que eu só dormia quando ela botava Whitney Houston pra eu ouvir, quando era bebê, né? Músicas em espanhol, eu acho que daí que veio o meu gosto também por línguas estrangeiras, desde novinha, por ela ouvir, eu também era exposta àquilo, né? Enfim, mãe sempre gostou muito de música boa, ela tem um bom gosto pra música e eu cresci exposta nesse ambiente, né? Pra além disso, na minha escola, era uma escola católica, então tinha um coral. Aí, nesse coral, eu cantava algumas vezes, né? E aquela minha prima que eu falei, né? Que é a que mora em Minas, a Aline, minha prima-irmã, né? Porque ela é como uma irmã pra mim. O tio dela, né? O tio dela não, o pai dela, que é meu tio. Que casou com a minha tia, irmã da minha mãe. Ele é pastor presbiteriano. E aí, por a gente ser muito próximo, sempre que eles iam pra nossa casa, ou a gente ia pra casa deles, né, a gente tava envolvido ali na rotina de igreja, né, de culto doméstico, enfim. E aí a minha prima, desde pequenininha, ela já cantava. Então eu ficava vendo ela ensaiar pra cantar no culto da igreja que o meu tio pastoreava, né. Aí eu lembro que uma vez eu tava vendo ela ensaiar, acho que era uma música de Aline Barros. Ela amava Aline Barros e Cassiane. Sim. Amávamos. Forte demais. Forte, e forte, presbiteriana, olha só. Pois tá vendo? Cassiane. Menina, eles que me apresentaram Cassiane, você não tá entendendo. Enfim, aquele álbum com muito louvor é um dos álbuns da minha vida. É mesmo? Verdade. Muito forte. Muito forte, eu gosto muito. Me marcou muito, assim. Aí eu via ela ensaiando, aí eu lembro que uma vez eu tava vendo ela ensaiando e fiquei tentando fazer segunda voz pra ela. Isso eu tinha acho que uns 6, 7 anos. Aí a minha tia, né, a mãe dela que tava vendo o ensaio, ela olhou pra mim e disse: "Ei, bichinho, acho que você canta também, hein?" Aí começava a me colocar pra cantar. Em alguns momentos na igreja com a minha prima. Nem sempre dava certo porque eu tinha uma crise de riso, eu era muito tímida. Muito tímida. Então, até agora que eu visitei ela, lá em São Gonçalo do Pará, ela tá morando. Aí a gente relembrando os velhos tempos, e aí a gente lembrou disso. Uma vez a gente foi cantar Apaixonado, de Aline Barros. Gente... Não deu certo. Eu tive uma crise de riso, aí ela também. No final, o meu tio pegou a gente assim na parede. Olha, não faça isso não. Ele tá cantando na casa do Senhor, não é pra rir não. Será que tem um vídeo disso? Já viu de umas duas meninas que elas vão cantar? Olha, e aí elas têm uma crise de... Se fosse elas não dessa... conseguem.
Elas Se descem. fosse hoje. Elas desistem, assim, elas. Inclusive, vão a gente vai embora, passar né? agora. Exato. Eu já vi esse viu, né? vídeo, é ótimo. Não foi bom. pra tanto, não. A gente não desistiu. Mas vocês iam. Mas a rindo e- gente foi rindo e cantando, entendeu? Rindo e cantando. Mas enfim, aí foi ali que eu tinha uma vivência de vez em quando de cantar na igreja. Só que como eu não era cristã ainda, não tinha um entendimento assim do que eu tava fazendo, entende? Mas eu sempre amei música, sempre gostei muito de ouvir música, de cantar, e eu cantava muito na escola, em coral, em apresentação cultural que tinha, sei lá, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia das Crianças, qualquer dia que tivesse, Feira de Qualquer Ciências. desculpinha. Aí eu tava lá cantando, eu me envolvi com muita coisa artística, assim, na época da escola, então, com música, com teatro também, com pintura. Legal. Todas essas são coisas que eu gosto de fazer e que eu acho que em algum momento eu até cheguei a me perguntar, será que eu sigo aqui no teatro? É Será isso que eu sigo aqui? Não teve crise, né, em relação a isso. Não teve crise, não. É. Porque eu acho que a música tomou um lugar maior, então essas coisas ficaram mais secundárias. Ainda que eu Sim. goste, eu amo, eu gosto demais. Às vezes eu pego, assim, um tempinho e vou desenhar, ou vou pintar alguma coisa. Mas hoje são coisas mais periféricas, assim, né? Quem Mas sabe... da música com o resto, A música, ela ficou mais... sim. Mas eu falo da música Sim. com psicologia, com engenharia, blá, e pá. Não. Eu não tava na minha lista música, É, sabia? sim. Mas eu tenho Você não ainda... pensou em estudar música dentro da sua lista de cursos pra fazer? É. Tinha música, não? Não tinha música, mas durante a graduação de psicologia eu pensei em fazer um técnico de violão e algum técnico de canto, porque tinha lá na escola de música da UFRN, tinha cursos mais curtos, só que aí ficava aquela coisa, como é que eu vou conciliar com a minha formação em psicologia, sabe? Então, talvez eu ainda faça algum curso desse assim, principalmente de violão, eu quero muito aprender a aprimorar mais, né? Porque eu toco violão de uma forma básica, eu toco o suficiente pra conseguir compor, mas não de uma forma assim mais virtuosa, mais técnica, Mais sabe? da guia, mais da guia. Mas, da guia, pra tocar como da guia, não tem curso que te Não tem ajude. curso que ajude, não. né? Tem É que você nascer de nascer novo. você nascer de Em novo. um lugar específico, a pessoas específicas. Exatamente, na Paraíba, tem que Isso, nascer lá, perfeito. entendeu? Eu nasci perto, aí não deu certo. Foi quase. Mas enfim, aí eu não tive crise nesse nível não, em relação a uma formação em música. Mas eu tive uma crise em relação a seguir ou não na música, como cantora, compositora. Essa crise eu tive. Porque, assim, eu sempre me envolvi com música. Quando eu me converti aos 13 anos, aí foi que eu comecei a compor. Eu comecei a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, e aí a Bíblia me inspirava muito. Até hoje me inspira muito pra compor, assim. Às vezes tem coisa que eu tô lendo, assim, que eu já passei 1000 vezes por aquele versículo, mas sempre que você lê, vem uma coisa diferente, assim, vem um entendimento diferente, né? Uma luz diferente, eu acho, que Deus dá pra gente, da palavra. E aí, disso, às vezes, surgem músicas, né? Então, desde o começo foi assim, eu comecei a ler a Bíblia e comecei a compor. Só que aí eu fui compondo e deixando... E foi na mesma época que eu comecei a aprender violão também, né? Aí voltou pra sua adolescência aí? Tá na adolescência Aos ainda. 13, né? 13, você tava- 14 anos. Foi quando eu comecei a tocar violão. Aí... comecei a tocar e comecei a compor, só que eu ia deixando na gaveta essas músicas, não mostrava pra ninguém, enfim, Não aquela jogou coisa... fora, não. Não, aí tenha calma. Aí o que aconteceu? Aí eu fui compondo, nisso eu tava já frequentando a igreja, só que quando eu comecei a ser membro de igreja mesmo, né, lá da Igreja de Cristo, e até o tempinho que eu fiquei na Assembleia, eu lembro que tinha uma pressão, assim, algumas pessoas sabiam que eu cantava, por causa da escola, aí ficavam pedindo pra eu cantar na igreja, né? Claro. E aí eu lembro que, às vezes, principalmente no tempo que eu tive na Assembleia, que lá a oportunidade pode vir a qualquer momento, entendeu? Sem ensaiar, né? Eu cresci na Assembleia, Pois né? é. Pensei exatamente o que você Então, falava. quantas vezes, Eu minha fico gente? imaginando essa pressão aqui. Vamos dar uma oportunidade vezes? pra irmã Ana Luísa. Na semana, Pois Ana vai é. cantar um louvor. Eu sei o Menina, aí, sabe o que eu fazia? Eu, lá do banco, ó. É. Eu fazia... Isso é muito mal visto, tá? É O muito pessoal fica, mal visto. Ia lá, nossa. Menino. Deve tá em pecado, tá em pecado. Tem essa lei. As vezes que eu aceitei foi quando era oportunidade pra orar. Aí eu ia, mas Sim. pra cantar, gente. Porque assim, eu ainda sou tímida. Eu acho que eu venho quebrando ao longo dos anos essa timidez. Mas assim, cantar na igreja, eu tava ainda entendendo, sabe? Sim. O que significava cantar no culto. Cantar
para o Senhor, cantar para Deus. Eu tava ainda assimilando aquilo, tudo era muito novo. Então eu não queria assim, só porque eu canto eu vou entrar no grupo Subir de lá música e cantar Whitney Houston. eu vou cantar no grupo da igreja, sei lá, sem eu ter um discernimento, assim. Eu precisava de um discipulado em relação a isso também, de entender, né? E aí eu tive isso quando eu fui pra Igreja de Cristo. Aí aos poucos eu comecei a me envolver no louvor, assim, a cantar de fato ali na igreja, no grupo, ser acompanhado e tudo mais. Ok, aí corta pra quando eu entrei na universidade, em 2013. Aí volto pra CRU de novo, porque sempre que tinha algum quebra-gelo, alguma reunião ali na hora da pausa, né, no intervalo, aí às vezes eu cantava, né, a galera sabia que eu tocava e cantava, aí eu cantava, dirigia algum momento de música ali, de louvor na reunião, aí os amigos foram sabendo, aí foram espalhando, aí de vez em quando um chamava pra eu cantar na igreja dele, outra amiga chamava pra eu ir na igreja dela. Fofoca reversa. Fofoca reversa. Enfim, aí as pessoas foram sabendo que eu cantava, né? Foi uma coisa que aconteceu de forma muito orgânica, assim, não foi nada, eu sou cantora e quero cantar, agenda aberta. Não foi assim. Sim. Foi bem natural, né? Aí quando eu vi, eu já tava indo a igrejas pra ministrar, assim, pra cantar louvores. Aí de vez em quando eu botava uma música autoral minha, mas assim, bem de vez em quando, porque eu tinha muita vergonha ainda. Foi. Sim. Aí eu lembro que teve uma situação que foi o que destravou, eu acho, assim, a minha mente pra entender que Deus estava nesse negócio também da música, né? Que tinha uma vocação artística também, e que eu deveria seguir, né? Porque era uma coisa inevitável, assim, tá em você. Então você resiste, mas chega uma hora que não dá, né, Bruno? Sim, chega uma hora que não dá. Demais. Pois é. Aí o que aconteceu? Eu fiz um intercâmbio na época da universidade. Eu fiz um intercâmbio pra Colômbia. Eu estudei 5 meses lá. Fui estudar psicologia, né? Estudei um semestre lá. Só que eu também fui com uma motivação missionária. Porque naquela época eu já lembrava em oração, assim, da Colômbia, né? A Colômbia, eu não lembro agora se ela tá nessa lista atualizada do Portas Abertas, né? Mas eu lembro que em 2015 a Colômbia entrou para um dos países que sofria perseguição religiosa. E aí eu fiquei intrigada com aquilo. Eu fiquei, como assim? Um país na América Latina, que é um continente assim tão católico, tão cristão, né? Assim, em sua maioria tem perseguição. Aí eu comecei a estudar sobre isso e a orar, assim mesmo, pedindo para que, se Deus quisesse, ele me levasse para lá, algum dia. Aí no ano seguinte, abriu uma vaga de duas vagas para psicologia e para esse intercâmbio na Colômbia. Aí eu falei, vou tentar. Porque aí, se eu for estudar lá, eu posso ver de perto esse contexto da missão e enfim, da perseguição. Eu queria entender um pouco mais. Tá, aí eu fui pra lá no segundo semestre de 2016. Morei lá 5 meses. Aí, nesse período que eu morei lá, eu conheci pessoalmente um cantor colombiano que eu já acompanhava antes, que é o Santiago Benavides. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um cantor colombiano. Eu digo que ele é um candeeiro colombiano. Porque ele é um cantor cristão, né? Compositor, assim, incrível. Um cantautor, como eles chamam, né? Eles usam uma palavra só, cantautor, muito né? Legal. Que é cantor e compositor. E aí, eu acompanhava já o trabalho dele, porque eu conheci ele no evento da CRU. E aí comecei a ouvir as músicas, logo quando eu cheguei na Colômbia, comecei a ouvir as canções dele, que são músicas bem regionais. Ele também tem essa coisa de fazer uma música cristã, inteligente, com ritmos latinos, sabe? Então, é muito rica, assim, a discografia dele. Que legal. Lembra dele no Fofoca Reversa? Vou fazer um Fofoca Reversa de Santiago. Vou mesmo. Sim. Aí, o que aconteceu? Quando eu me mudei pra lá, eu abri uma conta no Instagram, não tinha Instagram ainda, abri uma conta lá no Instagram, porque essa história, porque é muita história, gente. Mas assim, eu fui pra Colômbia com um celular bem lanterninha. Sim. Esse celular, um belo dia, caiu no vaso sanitário. Tentei recuperar esse celular, não consegui. Sim. Aí eu precisei comprar um celular novo lá, né? Assim, uma despesa que eu nem tava esperando ter, porque eu recebi uma bolsa lá da Universidade Colombiana, só que era tudo muito contado, assim, pras despesas que eu tinha lá. Mas graças a Deus consegui uma promoção.
E aí, comprei um celular smartzinho, assim, simples, mas que já tinha Instagram. E na época eu tinha um hobby com fotografia, assim. Eu gosto muito de fotografia também. Tudo que é essas artes eu acho legal. Coisa Né? boa. Aí, mais uma coisa na mais lista uma aí. crise. Beleza. Aí eu pensei, vou criar uma conta no Instagram pra postar as fotos legais que eu vou tirar aqui e tudo mais, né? Tudo bem. Aí criei essa conta. E aí eu lembro que eu postei um videozinho cantando uma música de Santiago Benavides, né? Porque eu tava ouvindo muito ele lá pra me familiarizar mais com o idioma, com o espanhol. Eu morava com uma família de colombianos lá, e tudo na faculdade era no espanhol, na escrita, na fala, né, tudo. Então, a música me ajuda muito a memorizar. Aí eu comecei a ouvir muito ele. Aí um dia eu gravei um videozinho no Instagram cantando uma música dele, só que ele viu esse vídeo. Isso foi uma quarta-feira, que eu gravei, uma terça-feira que eu gravei, né? Aí ele comentou o vídeo e botou lá no comentário, Ana, manda me escreva aqui nesse e-mail, aí botou o e-mail dele lá. Aí, oxe, como assim? Pra que ele quer que eu escreva o e-mail? Quem é essa pessoa, né? Enfim, aí eu mandei um e-mail pra ele dizendo quem eu era, que eu era brasileira, que era um estudante que tava no intercâmbio na Colômbia e tal, e que gostava muito do trabalho dele. Aí ele respondeu, né? Ah, Ana, que legal. Então, você pode amanhã me ligar nesse número aqui? No dia seguinte, quarta-feira. Ai, gente, o que esse homem quer? O que rolou? O que tá acontecendo? Aí eu entrei em contato, né, por WhatsApp. E aí ele me ligou. Aí ele disse, Ana, essa semana a gente vai fazer uma gravação em estúdio lá em Bogotá, que é a capital da Colômbia, né? A gente vai fazer uma série de vídeos ao vivo. E eu queria que você viesse e gravasse essa música comigo. Caraca. Do nada. Assim. Do nada. Foi mais assustador do que a oportunidade lá da Assembleia. Menino. Nos ouvir a nossa irmã, né? Gente, aí eu fiquei assim, quê? E ele falou, né? Nossa, Thiago, mas assim, eu sou uma bolsista, eu não tenho como, porque eu tava morando numa cidade na costa da Colômbia, então era distante de Bogotá, eu teria que ir de avião. Eu acho que era uma distância um pouco como Natal, São Paulo, um pouco mais perto, eu acho que a Colômbia não é tão grande, é pequena. Não, mas eu acho que seria tipo assim, 1h30 de voo, eu acho. É menor, a distância de Natal São Paulo é 3 horas. Mas seria tipo 1h30 de voo, né? Não era perto, Sim. Eu teria que ir de avião. Aí eu falei que não tinha condições, ele disse, não se preocupe que a gente vai te ajudar e tal, vai pagar suas passagens e tal. Enfim, aí eu, já que... Um dia pro outro praticamente, né? Na mesma semana. Você postou o vídeo que dia da semana? Eu postei o celular caiu no vaso, o celular velho. No domingo. Na segunda, eu comprei o celular novo. Sim. Na terça... Vou estrear, gravei. Na terça... Aí criei a conta do Instagram. Sim. Na terça, gravei esse vídeo. Na quarta, ele me liga e faz esse convite. Porque eles iam gravar no sábado daquela semana. Caramba. Eu sempre fico pensando, se meu celular não tivesse caído no vaso, tá vendo? isso teria acontecido? Não sei. Então, se o seu celular cair no vaso, pode ser uma algum grande cantor oportunidade. colombiano pode te ligar essa semana. Sim. É sério, pode ser uma grande oportunidade que vai aparecer. Amém, eu caí no chão, né? O seu caiu, né, mano? Mas ninguém... Menino, Ninguém me ligou, Aí o que aconteceu? No sábado daquela semana eu tava em Bogotá. E aí já cheguei pra gente gravar. Doideira. Foi. Aí por que esse encontro com o Santiago foi importante? Porque durante a gravação, a gente gravou 2 músicas, e aí ele ficava me perguntando, e aí, Ana, o que você faz no Brasil? Você é cantora? E eu, não, assim, eu canto na igreja, eu sou estudante de psicologia e tal, mas não sou cantora, não tenho uma carreira na música. Aí ele ficava, tu tienes que gravar um disco. Você tem que gravar um CD. E ele ficava no meu pé, assim, dizendo, Ana... E aí ele perguntava, você compõe, não sei o quê. Ele foi instigando isso no meu coração, sabe? Aí, enfim, ele foi uma pessoa que Deus usou pra me... Eu acho que me mentorear nesse processo de me entender enquanto uma artista... Enquanto alguém que queria mexer com arte. Porque ele é um artista, mas ele não é um artista... uma estrela, tá entendendo? Ele é um artista no sentido de ser um arteiro, assim, de ser alguém que ama fazer arte, que entende isso como vocação, mas que leva uma vida simples, sabe? Tem uma visão missionária também muito forte nas músicas de Santiago e na vida dele. Então eu acho que ele foi a pessoa que uniu 2 coisas que eu já amava, assim, que era a música e o desejo de fazer missões. Então eu vi nele uma pessoa pra me espelhar.
né? Legal. Então, ele foi essa pessoa que ficou me cutucando, assim. Aí, quando eu tinha a oportunidade dele cantar em algum lugar e eu podia ir, aconteceu 2 vezes, né, da gente cantar junto em congressos, enfim. E aí, ele sempre que a gente se encontrava... E essas falando. gravações, tá disponível essa gravação? Tá que você participou? disponível, sim. Pô, como é que acha isso? Vamos deixar o link aí. Coloca Santiago Benavides e Ana Heloísa. Sim. Aí vai aparecer lá. Se botar o nome já aparece. Bota o nome. Mas a gente gravou uma música chamada Amigo Fiel e Sencilla. Em Sencilla, que foi a que eu gravei o vídeo no Instagram, que ele viu e tal, eu canto uma parte em português. Porque era isso que ele queria também. Ele queria alguma representante brasileira. Então foi muito legal. providencial, sabe? Assim, tudo. Sim. Aí pronto, aí ele foi uma das pessoas que Deus usou. E aí eu saí desses encontros com ele, assim, decidida a gravar as músicas que eu tinha na gaveta. Que eram aquelas que eu compunha, enfim. Aí eu pensei, vou gravar um EP. Não posso gravar um álbum ainda, porque eu não tenho o recurso. Vou gravar um EP. Quando eu terminar a faculdade. Então, eu terminei a graduação em 2018. Quando foi em 2019, eu falei, pronto, agora vai. Agora eu vou tentar, né? Aí, fiz um orçamento de quanto daria mais ou menos pra gravar um EP com 5 músicas, né, e tal. E aí, abri uma vaquinha online. Sim. Num Catarse, Sim. né? Pode falar Catarse? Pode, né? Pode, Não tem problema. pode. Que é o nome do site, Ah, né? sim. Vai que... É. Que nem quando você tá no programa, que você fica, posso falar Coca-Cola? A gente é patrocinado pela vaquinha, que é a concorrente. Mas então, aí eu abri esse Catarse, né? Só que na minha cabeça, porque foi assim, eu tive eu consegui dar um passo de coragem, só que eu ainda tava com medo. Com medo de ser uma coisa ainda... De vez em quando eu tenho essas crises. De ser uma coisa mais na minha cabeça do que, de fato, um desejo de Deus, assim. E aí tem momentos que eu sempre... Em algum momento eu me pego numa crise dessa, assim, é pra continuar na música? Será que é isso mesmo? Não sei o quê. Aí vem uma pessoa e fala algo que me encoraja, e aí eu fico, não, eu vou continuar, sabe? Enfim. Aí o que aconteceu? Eu abri esse Catarse, só que eu falei assim, vai ser um Catarse tudo ou nada. Se em 40 dias eu não conseguir o valor, né, da vaquinha lá, aí você perdia tudo, né? Tinha uma opção que você podia ficar com o valor que conseguisse quando completasse lá a meta, o prazo, né? E tinha outra opção que não, que era tudo ou nada. Ou você conseguia o valor, ou você perdia tudo. E eu botei essa opção. Porque eu pensei assim, vamos ver se Deus estiver nesse negócio. Vai dar certo. Ver, então, Deus, essa que é isso mesmo. Mas assim, foi uma coisa meio tudo ou nada mesmo. Porque pra mim, naquele momento, era isso. Pra mim era assim, ou vai ser agora que eu tô com coragem. Esse salto de fé, assim. É, um salto de fé. Ou vai ser agora, ou não vai ser nunca mais. Na minha cabeça era assim. Então, mas graças a Deus deu certo. Aí é quando Deus foi entrançando, né, entrelaçando a minha caminhada com os meninos do Candeeiro. Com o Marco Teles, com o da Guia, especialmente com eles dois, que estavam bem lá nesse início, né. Aí foi meio que ao mesmo tempo, assim, porque eu tava... No período que eu tava fazendo a vaquinha, João Monod tinha acabado de lançar o primeiro disco dele, o Ecoar. Quando ainda não tinha Candeeiro, né? Não tinha um coletivo, mas o Daniel Alves, o da Guia, o Marco produziram esse disco, né? Do João. E eu já tinha escutado. E achei uma coisa assim, eu fiquei, quem é esse menino? Sim. Quem são essas pessoas? O trabalho de Marco eu já conhecia, né? Já conhecia... Você não conhecia ele, só a música que a gente Você não conhecia pessoalmente, assim, o Marco Teles? Já conhecia pessoalmente, já. Inclusive, foi bem engraçado o nosso primeiro encontro, porque, assim, eu conheci o trabalho de Marco através de um casal de missionários, bem amigos meus, que já conheciam o trabalho dele e me apresentaram. E aí eu ouvi e fiquei, caraca, que incrível, esse cara é aqui da Paraíba. Sim. Enfim, e aí... Eu lembro que eu escutava, gostava muito, né? Você viu os clipes dele lá? Já, a época rockzona dele, cabelo grande, sim. Ele tinha cabelo grande? Glória do Rei. Sim. Então, eu acompanhava já o trabalho de Marco, mas não conhecia ele pessoalmente. A gente se encontrou pessoalmente a primeira vez numa conferência da CRU, em 2018, que eu fui cantar e ele foi cantar uma noite lá, e eu fui cantar ao longo dos dias do congresso. Aí eu lembro que eu tava no refeitório, e aí ele tava lá com a Monique, o Theo e o Joãozinho, né?
lá no refeitório, eles, e aí eu vi eles de longe, né, vi Marco de longe, mas eu fiquei, não vou falar não vou te entrar não, vou ficar aqui na minha, depois eu falo com ele. Sim. Enfim, só que aí ele me viu, aí ele disse, ei, você é a menina daquele vídeo? Gritando, né, de longe. Porque em 2017, no ano anterior, eu já tinha lançado O Caminho e o Guia, que foi a primeira música autoral que eu lancei, de fato, que também foi outra coisa doida de como essa música veio a sair da minha gaveta, que dá outra história, assim, mas enfim, gravei essa música, alguém mandou o vídeo pra Marco, ele já conhecia, e ele tem essa coisa meio de olheiro, assim, Marco é muito visionário, então ele vê uma pessoa e ele já vê um potencial nela que outras pessoas não estão vendo, ou que ela não tá vendo, sabe? Ele tem essa coisa, assim, meio caçadora, né, de procurar e encontrar esses artistas, enfim, essas pessoas que fazem arte cristã. Aí ele já conhecia a minha música e eu fiquei, oxi, como assim? Aí eu falei, sou! Aí ele, muito legal sua música, viu? Foi assim, a primeira troca foi bem rápida. Aí, no ano seguinte, ele lançou o Vida Após o Gospel, né? O livro dele. E aí, eu encontrei ele num pequeno evento de lançamento que ele fez lá em Campina Grande, durante o Consciência Cristã, que é esse evento que tem lá, né? Essa conferência. Aí lá ele me deu um livro. Eu ganhei esse livro de um amigo, mas ele fez a dedicatória lá. Aí pronto, aí a gente começou a meio que trocar ideia mais a partir dali, de 2019, que foi o ano que eu abri a Vaquinha. Então foi tudo ao mesmo tempo. A Vaquinha tava terminando, o João Manô fez um lançamento do primeiro álbum dele lá em João Pessoa, aí eu fui pra esse lançamento. Aí Marco juntou eu e João pra gente cantar uma música juntos, que é Povo Redenção, esse feat. Aí pronto, aí no dia do show de João lá em João Pessoa, eu cantei com ele e já falei da Vaquinha também, né? Só que até então, como eu não conhecia esse movimento que tava tendo na Paraíba, do Candeeiro e tal. Eu conhecia Marco e João, mas eu não tinha conectado ainda as coisas, né? Mas eles ainda não tinham se lançado como Candeeiro, né? Não, ainda não. Só que aí o que aconteceu? Eu ia produzir esse disco em Natal mesmo, já tinha falado com um produtor lá, amigo meu, muito talentoso, Pedro Trigueiro. E aí, a gente tinha combinado, né, a gente tinha meio que acordado, ele tava sendo essa pessoa que tava me ajudando. Só que aí o que aconteceu? Os meninos do Candeeiro, o Marco, da Guia, o Marcelinho, eles começaram, depois desse show de João, que eu cantei lá, eles começaram a chegar muito junto, e aí eles começaram a divulgar o Catarse, e começaram a ofertar, e começaram a apoiar, criaram um grupo no WhatsApp, e me colocaram só pro povo ofertar, assim, sabe? Eu fiquei, gente, eu não fiz nada, e esse povo tá aqui. E aí foi nesse momento que da Guia me fez o convite, ele disse, Aninha, venha produzir o seu álbum com a gente queria muito produzir e tal. Ele demonstrou um interesse, assim. E aí eu tava sentindo que talvez o que eu tava procurando naquela época, além de lançar minhas músicas, era encontrar pessoas que também estavam numa mesma vibe, assim, querendo fazer uma música cristã, mas mais na periferia da música, como o Marco fala, mais alternativa. Isso, que assim, vai ter música congregacional, música pra cantar em culto, mas vai ter música que tradicionalmente não se canta nesses espaços, nesses momentos, e eu queria fazer uma música assim, mais poética, explorando outros ritmos. E era exatamente isso que eles também estavam querendo fazer. E então tava eu e Julinho também, na época eu já conhecia, Julinho de Tia Lica. A gente até teve um encontro assim que a gente conversou sobre o desejo de ter algum coletivo, da gente começar alguma coisa, só que aí eles já estavam começando lá. Então foi tipo encontro das águas, assim, foi, sabe? Eu sinto que foi meio isso, dois rios meio que se encontrando, assim, eu, no caso, um riachinho, assim, encontrando esse rio, sabe? E aí pronto, aí eu peguei, eu já tava com eles quando o Candeeiro estava surgindo, então a gente foi estreitando esse laço, aí Marco me fez um convite formal, né, ele disse, Aninha, a gente tá pensando nessa iniciativa de ter um coletivo, se chama Candeeiro, isso e isso, papapá, a gente quer fazer esse experimento, você topa? Aí eu falei, topo, é isso que eu tô procurando, sabe? Então foi muito assim, um encontro. E aí o resto é história. Aí estamos de lá juntos até hoje, né? Sim. Graças a Deus. Nossa, muita história. Foi muita história. Sabe que é muita história e eu tô pensando aqui nos meninos que estão te esperando pra você gravar. Mas ó, só pra gente, tipo assim, caminhar pro final, né? Porque
Infelizmente, você tem que fazer uma gravação agora, inclusive com os meninos da Verbo em Carne, né? Sim. Então, enfim. Ó, eu só queria que você falasse... Quer falar? Não, que a gente precisa fazer a pergunta do vitralista, a Vicky. Ela perguntou da música verdade. primeiro, de onde que veio a inspiração, qual que é a história da música primeiro. Da música primeiro? É. Eita! Pronto, a música primeiro foi uma das primeiras composições, né? É por isso que eu fiz. primeiro? Não, primeiro é Não. o primeiro mandamento, né? Ah, De amar a Deus de todo o coração, toda a alma. Assim, veio, como eu falei, as minhas primeiras composições... querendo ou não, tem muita coisa explícita ali de versículos, né? De palavras, de frases que estão na Bíblia. Então, primeiro surgiu quando eu li esse texto, né? Que tá lá em Deuteronômio, que Jesus também repete, né? De amar o Senhor de todo o coração, toda a sua alma, todo entendimento. E aí eu lembro que eu vi alguma pregação, não, foi a mensagem de um amigo meu num culto de jovens, sobre essa passagem, e foi muito profunda. E eu fiquei, caraca, realmente, amar a Deus não é uma coisa, assim, simplória, não é uma coisa que você fala, sabe? É uma coisa profunda, é assim, amar integralmente, e a gente não consegue fazer isso. Só Deus, só Jesus fez isso, né? Só o Filho amou perfeitamente o Pai. E aí eu fiquei meditando nisso, aí foi quando veio a música. E aí ela tinha até uma vibe... um pouco mais lenta, né? Aí quando eu apresentei pros meninos, aí foi que se transformou numa música mais animadinha, tem o baião no final e tudo mais. Mas foi assim, veio assim decorrente de leituras, de reflexões nessas passagens, né? Que legal. Sim. Então, é porque eu tenho muita pergunta, né? Mas eu tô tentando pensar aqui coisas que a gente não pode sair daqui sem falar, né? Tá. E esse 1 ano que você ficou no campo missionário, a gente tem que falar disso, né? Sim. 1 ano, fala como é que foi isso. 1 ano assim. e 1 minuto. 1 ano e 1 minuto. 1 ano e 1 minuto. Gente, olha só. É difícil colocar em palavras. Sim, claro, muito difícil. claro. Porque o Amazonas é uma coisa assim é um lugar tão espetacular, sabe? E o norte é uma região tão rica culturalmente que eu também, morando lá, percebi o quanto eu desconhecia, sabe? E o quanto eu acho que o brasileiro médio também não conhece. E a igreja brasileira também não conhece o suficiente, sabe? A região norte. Mas eu fui pra lá pra cooperar com um projeto chamado Projeto Rio de Esperança. Inclusive, sigam aí o Instagram da gente, @Projeto Rio de Esperança, que é um projeto que visa plantar igrejas em comunidades ribeirinhas e aldeias às margens do Rio Purus. O Rio Purus é um rio, assim, muito longo, tem quase 3.000 quilômetros. E é o menos evangelizado da bacia amazônica. Estima-se que cerca de 1.000 comunidades ribeirinhas não têm uma presença cristã evangélica fiel ali, né? E aí eu sou liderada por um casal de missionários da minha denominação, né? Que eles moram lá em Pauini, que é a cidade que eu também tô morando, fica no sul do Amazonas. E aí eles foram pra lá em 2016. Então esse projeto vai fazer 7 anos agora, né? E graças a Deus a gente já tem 3 igrejas implantadas lá, 2 igrejas em comunidades ribeirinhas e uma em uma aldeia indígena também, que é a que eu tenho trabalhado mais fortemente, assim, é a que eu tenho ficado mais tempo, né, na aldeia lá de Cacuri. Então tem sido uma experiência incrível, assim, o Brasil realmente é um país cheio de culturas, cheio de nuances, assim, sabe, são vários Brasis dentro de um lugar só, e lá eu vejo a cultura ribeirinha, que é muito diferente da cultura indígena, mesmo que eles sejam quase vizinhos ali na beira do rio, sabe? E a gente eu testemunhei tanta coisa, assim, incrível, eu tenho aprendido tanto, eu acho que, é até clichê falar isso, que eu acho que quase todo missionário fala isso, mas você vai com o desejo de ensinar, de compartilhar alguma coisa, mas você recebe muito mais, você aprende muito mais, sabe? Com a vida coletiva deles, com a generosidade deles, com o desejo de aprender de Deus, de cultuar a Deus. Tem pessoas que vêm de comunidades que você leva um dia de canoa e elas vão até a comunidade onde tem igreja, onde a gente tá, só pra ir pro culto e no outro dia voltar. Caramba, um dia. Praticamente um dia. 9 horas, 10 horas de viagem pra ir e depois voltar, sabe? Nesse nível, assim, de interesse, de desejo que eles têm, de abertura. Eu que pensava que morava longe da igreja, gastando 1 hora de metrô. E eu também, 1h30. Pois é, então... Pra mim parece um dia. Pois Mas é muito louco, né? É uma outra Sim. realidade, né? Totalmente. São outras
são outras vivências, assim, né? Sim. Imagino que deve ser um negócio muito... E como é que foi Sim. esse contato lá, esse impacto, esse choque? Teve um choque cultural quando você chegou lá? Uhum. Adaptações e tal? Então, eu não tive um choque cultural tão forte, porque eu acho que eu tenho uma facilidade de me adaptar a contextos culturais diferentes. Uhum. Tipo assim, não é uma coisa que me traz muito sofrimento. Um clima diferente, uma comida diferente, um jeito de falar diferente. Isso me dá mais curiosidade. Eu gosto disso, Uhum. dessa vivência, sabe? Eu acho que coisas que foram mais chocantes, assim, com o tempo, foi o fato de estar longe, assim, da família, né? Quando passou alguns meses, eu acho que eu senti um pouco mais essa distância, E sabe? você teve outras experiências, assim, de ficar longe, que você foi pra Colômbia, e outros lugares, né? Tive. Só que sempre, por exemplo, a Colômbia foi 5 meses, não foi 1 ano, né? Uhum. Então, foi um tempo menor. E lá eu fiquei 1 ano fechadinho mesmo, 1 ano e pouquinho, mas foi praticamente isso. Então, eu não tive tanto um choque assim de, nossa, que coisa estranha, entendeu? Sim. Uhum. Não tive isso, mas eu acho que o desafio maior, quando você tá num campo transcultural como esse, né, é de abrir sua mente, assim, pra ver outras formas de... Não é outras formas de se relacionar com Deus, mas é assim, é muito bonito ver alguém que não é da sua bolha, que não é, sabe, do seu estado, da sua cidade, amando a esse Deus, mas expressando através da cultura dela, sabe, usando elementos da cultura dela pra fazer isso, sabe? Isso eu acho que é de muita riqueza, assim, do tipo, coisas simples, como eles sempre ficam descalços pra entrar na igreja, eles sentam no chão, sabe? Sim. A forma da pregação, eles compreendem mais um raciocínio mais circular, através de histórias, de narrativas, não é aquela coisa, né, bem 3 pontos, Sim. entendeu? E a aplicação, Sim. não é assim, então isso isso te faz ver assim, nossa, como a graça de Deus é multiforme, entendeu? E como ela é grande o suficiente para alcançar o coração de qualquer pessoa. E uma coisa que eu tenho visto lá muito, assim, forte, é o desejo deles mesmos, o desejo missionário neles mesmos. Então, tem alguns irmãos indígenas, né, da aldeia de Cacuri, que falam, agora eu quero ir em outra aldeia para fazer isso que vocês estão fazendo Nossa, aqui. que legal. Para levar esse evangelho para Legal. outras pessoas, Uhum, sabe? sim. Nossa, é muita coisa, assim, pra contar, gente. É tudo muito diferente, só que ao mesmo tempo você encontra ali as mesmas grandes questões humanas, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão fazer, né? Assim, os grandes questionamentos, os grandes anseios, você vai encontrar. Então tem esses pontos de contato, né? Mas enfim, foi incrível, foi muito intenso, muito trabalho, mas um cansaço bom, sabe? Aquele cansaço assim porque é muito desgastante fisicamente. Eu acho que isso é uma coisa que eu precisei me adaptar mais. Lá é muito mais quente, é um calor com muita umidade, para você chegar nas comunidades, quando o rio desce, você tem que subir barrancos enormes, enfim, então você tá parado assim, você já cansa, entendeu? É um desgaste físico grande que às vezes te atrapalha em outras áreas, um desgaste emocional, um desgaste até espiritual mesmo, sabe? Então acho que isso é uma coisa que eu tô aprendendo, né, a ver os meus limites e como respeitar esses limites, mas continuar frutificando, buscando frutificar ali, né? Mas enfim, é incrível. E como que é, assim, enquanto artista, assim, também, que você, além da música, você gosta de várias outras artes, você tem experiência de viver isso lá? No campo? Como é que é? Assim, o pessoal gosta de música? Ah, sim, eles amam música, amam a gente fazer um louvorzão, todo mundo reúne, toca. Porque eles têm um pouco da música própria deles também. Sim. Como que conecta isso, assim? Como que é o louvor, assim, num culto? Olha só, é porque assim, a gente trabalha com comunidades tradicionais, só que elas moram na beira do rio. Na beira do rio, é diferente de quando você tem uma aldeia num contexto de isolamento, que ela é mais dentro da mata, sabe? Ela tem menos contato com o urbano. Quando tem menos contato com o urbano, tem coisas da musicalidade, da cultura, de modo geral, mais preservadas, né? E bem presentes. Não é o caso dessas comunidades que a gente trabalha. Mas assim, eles, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas, eles têm algumas cantigas populares, né? Mas eles bebem muito da música que geralmente alguém de cidade daquela região consome também. Não é tão diferente, entendeu? É algo que é até interessante da gente buscar resgatar, né? Ajudá-los a resgatar
identidade, assim, e deixar que eles vejam que é legítimo esse modo de cantar o Senhor no culto, como, sabe, se inspirando numa cantiga ribeirinha, Sim, assim, nossa, sabe? imagina. É o candeeiro do norte agora, né? Tipo Vai isso. surgir. Mas assim, eles amam muito música, a gente começou lá um projeto de aula de violão, de aula de canto para algumas legal. crianças, né? Então eles gostam muito. A parte artística manual também, eles são muito habilidosos. Vixe, é muita coisa. É muito peixe, muito açaí, muita farinha de mandioca, enfim. Tô com saudade, inclusive. Isso, falando saudade, você vai voltar, né? Pra lá em breve. Vou voltar em maio. Porque é um projeto longo prazo, né? De longo prazo. Eu fui pra ficar no mínimo 1 ano e vou estender por mais 6 meses. E aí, o futuro Deus que sabe, né? Sim. Mas por enquanto é isso. Então, pra gente finalizar, antes da gente ir pro Fofoca Reversa, fala sobre esse lançamento maravilhoso do Candeeiro, Colcha de Retalhos. Como é que foi viver isso nesses últimos tempos? Ai, gente, incrível. Eu até brinco dizendo assim, que eu ouvi o disco antes dele sair. Eu ouvi pra gravar as vozes, ouvi depois a mix, né, antes de lançar, e ouvi quando lançou várias vezes. E durante o dia eu fico lembrando de algum refrão, alguma frase, porque assim, é o projeto das nossas vidas. Assim, a gente não sabe o que o Candeeiro vai ser daqui pra frente, mas a gente sabe que a gente tem que chegar até esse momento, até fazer o Colcha de Retalhos. Inclusive eu vinha no caminho, na viagem agora voltando aqui pra BH, eu vim ouvindo o De Vento em Polpa, do Vencedores por Cristo, e eu fiquei pensando, gente, será que a gente tá fazendo algo com um pouquinho do grau de importância desse álbum aqui, que é um álbum lindo, sabe? E assim, é difícil você dizer, estamos fazendo história, porque você só vê que uma coisa fez história quando o tempo passa e aquilo deixou marcas. Então eu acho até meio... sei lá, presunçoso dizer, estamos fazendo história. Vocês não podem falar, mas eu falo, o Candeeiro está fazendo história. Mas a gente sabe que a gente tá fazendo parte de uma graça especial, assim, de Deus de juntar a gente, de nos capacitar, assim, pra gente fazer a arte dessa forma, sabe? Então, eu tô muito feliz com esse álbum. Graças a Deus eu consegui gravar as vozes lá do Amazonas. Porque eu tava lá, eu precisei gravar lá. Aí não tinha estúdio na cidade, mas graças a Deus tinha uma rádio da Assembleia de Deus. Mesmo? Aí eu gravei lá. Numa rádiozinha lá em Pauini, na cidade. Nesse álbum, olha só essa... Tem muita história esse álbum, sim. Você participa de todas as faixas? Cantando de todas as faixas. E na composição, cada um mandou as suas costuras, né? Seus retalhos. Então eu mandei a Rê e Aos Vivos. Foram composições que eu mandei pra eles depois trabalharem, né? Mudarem, enfim. Foram esses 2 retalhinhos que eu mandei. Mas cantando, todo mundo cantou em todas, praticamente. Que é isso que eu fiquei pensando, pra juntar isso, assim, de você gravou lá numa rádio, que não era nem um estúdio de música mesmo. Que legal, que legal. Mas deu certo, graças a Deus. Muito bom, não deu muito certo. Ouçam Colcha, pelo amor de Deus. Ouçam Colcha de Retalhos. Amor de Deus. Enfim, isso é muito louco, porque eu acho que é um álbum que tá respondendo vários... Isso que você falou agora, né? Fazer parte de algo, um movimento, né, que tá acontecendo. Porque eu acho que o Colcha, ele é uma resposta... de vários anseios, sabe? Eu vejo isso demais, assim. Várias pessoas de vários lugares com um anseio desse tipo de música, desse tipo de proposta. E aí o Candeeiro, ele vem crescendo. E a gente conversou, acho que, sei lá, 2 anos atrás, quando você veio aqui. Foi uns 2 anos atrás? Foi, 2021. Aí já tinha aquela coisa, e na verdade antes já tinha, né? O Marco e o Daguia já tinham esse desejo, né? De fazer alguma coisa assim. Sim. E aí... Poxa, pra mim, né, que eu fico lá acompanhando e tal, e eu vendo isso nascendo agora, poxa, é muito legal, assim. Uma coisa que foi sendo gerada, né, ao longo do tempo e tal. Eu acho que faz uns 3 anos que Marco teve a ideia de fazer o Colcha. Só que só pôde sair agora e acho que foi no tempo certo. Sim. Foi show de bola. O povo... eu achei legal que eles lembram da gente ainda, né? Parecendo no Bial e tal, mas eles ainda... Encontrei com o Marco, ele ainda lembra de mim. Ele falou, desculpa, sacanagem. Ele tava aqui no Som do Céu tem 2 semanas. Vocês encontrei com ele. Ele estava e tal. Que legal. A gente tocou lá, né, no céu. Eu vi que você tocou. Foi maravilhoso. Deve ter sido, imagino. E o Madison abriu lá com a poesia dele. Sim, eu escrevi poesia, eu abri a noite
noite, né? Que o Marco cantou e tal. Foi muito legal. Muito legal. Foi lindo. Muito bom. Lindo. Sim, Enfim, mas- vamos caminhar pro final? Vamos pro fofoca reversa? Vamos pra fofoca reversa. Dá pra ir? Sim. Ô, eu vou começar. Sabe que eu tive a ideia que eu acho que ela é a quarta convidada do Candeeiro. No Candeeiro. Vou fazer uma playlist Candeeiro no Vitral. Verdade. Eita, gostei. Aí tem que trazer aquela que todo tem. mundo Sim, do Candeeiro. verdade. Essa é a meta. Sim, a Sim, meta. é a meta. Já foram 4 aí, né? É, já Calmará, Julim, Midian. Midian e agora Ana Luísa. Aí Calmará tem parte 2, né? Sim. Porque tem que trazer os outros 2. Veio só a Dois, parte metade, 1, né? Sim. Mas vou fazer uma playlist Candeeiro no Isso. Vitral e aí você que tá ouvindo aí já pode olhar na descrição, vai estar lá. Essa é a minha fofoca Isso. reversa. Ah, essa Candeeiro no fofoca? Vitral. Essa vai ser a minha, que eu não Gente. pensei em outra. Pode falar, Ana, pode falar. Tô pensando aqui sobre quem Vai eu lá, vou vai lá. fofocar, mas Então, deixa eu falar Linda uma sua. coisa que... eu acho que eu não indiquei esse livro. Ah, não, já indiquei. Ai, mas eu vou indicar uma parte Qual? desse livro. É porque quando você tava falando, me lembrou. Evangelho e Cultura, né, do Justo Gonzalez. Você indicou semana passada. Eu indiquei. Mas deixa eu falar de uma parte desse livro, que é porque teve tudo a ver com o que você estava falando. Em um momento do livro, uma das partes que mais me chamou a atenção, ele fala sobre o missionário lidando com a cultura, né? E ele fala do missionário em um momento em que ele prega o evangelho para essas pessoas recebem o evangelho, mas em um determinado momento, essas pessoas elas se apossam do evangelho de uma forma assim tão integral, né, tão delas, que elas passam a viver o evangelho de acordo com a cultura delas, digamos assim, né? Claro que não tô falando de uma mudança do evangelho, né? Mas de uma contextualização, e aquilo passa a ser algo delas, né? E aí eu lembrei disso que você falou, né? Tipo assim, agora eles já querem replicar isso, eles querem falar isso que isso que você tá fazendo, eu quero fazer também em outra cidade e tal. Sim. Enfim, lembrei desse trecho. Quero reindicar esse trecho aí. Porque eu tava aqui nessa na cabeça, mas esqueci que eu já indiquei na semana passada. Mas, enfim, ou seja, é muito bom o livro, então... Você terminou de ler? Terminei. Eu quero emprestado. Ah, desculpa, mas não é... Sim. Eu te vou alugo. falar pra você trazer hoje. Eu te alugo. Ai, gente. É muito bom. Olha, gente, eu vou fazer uma fofoca aqui, mas que é meio antiga, né? É que eu já falei, mas eu queria muito recomendar que vocês ouvissem o De Vento em Popa. Sim. Sabe por que eu tô falando isso? Sim. Porque eu não tinha ouvido até ontem. Jura? A primeira vez que eu ouvi esse álbum Sério? todo Nossa. foi ontem, eu ouvi hoje de novo e eu E fiquei, aqui, gente... É do Jimmy Tem Pouca a história que o Do Marcelo Marcelo Roberto contou? Galberto. Marcelo Galberto contou aqui que foi em Minas. Exatamente a faixa de Vento em Minas. Popa, né? A Que é a faixa de história. Vento em Popa foi Gente. composta aqui, É. em Minas. Que disco lindo. E o Muito Marco, forte. e o Marcelo Galberto foi o primeiro a ouvir, ele contou isso pra gente, que ele tava era num chalé lá no acampamento da MPC. Sim. E aí lá tem um lago, e aí como é que chama o cara do... O Botelho, Edilson Botelho. Isso. Compositor E aí da tava música. vendo lá, assim, eu acho que era um barco à vela mesmo. É, que tipo tava um barquinho. E aí ele foi escreveu... Sim. Aí mostrou Eu pro fiquei Marcelo. emocionadíssimo E aí quando mostrou ele pro falou Marcelo, isso. assim, olha o que Fiquei você emocionado. acha que tal. Olha essa música. é maravilhosa, tá? Boa. Aí o Marcelo Deus. contou isso pra gente imaginei, aqui, né? Boa, boa. Eu ouvindo isso aqui, eu falei, então foi Caraca, aqui. gente, É então muito assim, louco. eu quero recomendar pra que a nova geração escute esse Sim, disco, assim, é pessoas muito bom. da minha geração, da geração mais jovem, né, enfim, escutem esse disco, escutem Santiago Benavides, Isso, ele legal. é incrível se você quer aperfeiçoar seu espanhol e ouvir música boa, escute Santiago Legal. Benavides. Inclusive, fala o nome das duas faixas de novo, por favor. que Amigo, a gente gravou, na verdade, 4. É? Foram 4 músicas. É porque naquela ocasião foram 2. Entendi. Depois a gente gravou mais 2. Uhum. Inclusive, teve uma que tem um clipe que a gente gravou perto do Cristo Redentor. É mesmo. As duas que vocês gravaram Aqui? é Caramba, só no esse eu não YouTube vi. que tem ou tem no Spotify tem no também? Spotify, Ah, tem? todas. Tem. Ah, É Amigo vocês Fiel. dois juntos cantando? Aham. Ah. Tem no YouTube, né? É. Essa gravação desse vídeo lá tem, né? Eu vi Tem. na época Tem essa. sim. A que a gente gravou no Rio foi Fuiste Tu, o nome da música. Legal, essa É. eu não vi. Enfim, procura Legal. lá que vai Fuiste Tu. encontrar nossos feats. Fuiste E as Tu. músicas do Santi. Show de bola. É Legal. isso, gente. Já vou seguir ele aqui. Ah, e posso só indicar mais uma coisa? Fica à Claro. vontade. Rapidinho, um livro de uma... Eu ia dizer que ela é mineira, mas ela não é mineira, porque ela tá morando em Minas. Que é a Vanessa Belmonte. Opa! Ah, Inclusive, Vanessa. Sim, Inclusive, vai a vir Vanessa- Eu aqui queria em ter breve. lhe visto nessa viagem, não deu. É. Mas a enfim. Vanessa vai vir aqui daqui a... Tô tentando fazer a conta de quantos É. episódios pra frente desse. Eu acho que são 2 depois desse. É, talvez Olha vai que vir maravilha. em breve. A Vanessa. Já tá Gente, agendada aí. O livro Maravilhosa. dela, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Uhum. Gente, que livro incrível. Leia esse livro. Sim. Eu acho que muitas coisas que foram acontecendo comigo, eu passei por processo de espera em Deus pra entender qual era o próximo passo, a próxima decisão. E teve momentos que eu li esse livro, ou trechos desse livro, que
iluminaram muito minha mente, assim, que Deus usou muito a Vanessa. Então eu queria também recomendar o livro dela. É muito bom. É muito bom. Fofoca boa. Fofoca boa. Inclusive, vejam as palestras da Vanessa, né, lá no Labri. Maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Muito. Ela trabalha muito essa questão de disciplinas espirituais, de calendário litúrgico e por aí vai. Enfim, vocês vão conhecê-la, quem não conhece ainda, em breve aqui, no Vitral. No Vitral. E é isso. Fechou? Muito obrigada, Ana. gente. Eu queria muito aqui. que fosse 3 horas de episódio, tá? Mas a Ana precisa gravar agora, galera, inclusive. Se eles ainda me aceitarem. Exato. Eles devem estar lá assim, né? Amuados lá. Vai dar certo. Mas, enfim, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado tá? mesmo, gente. A gente te acompanha lá de longe, né? Acompanha a galera do Candeeiro. Sempre vem alguém do Candeeiro aqui. É muito legal, muito emocionante, assim. Porque são pessoas que são referências, sabe? Pro que a gente tá fazendo aqui em relação à arte e etc. Eu fico aqui, assim, quando a gente tá por perto, eu fico fingindo costume, né? Mas eu sou fanzaço, a parada é essa. Mas é muito legal. É muito legal ter vocês aqui, é muito massa. Então, muito obrigado massa. por você ter aceitado. Obrigada também, viu? Que vocês também sigam firmes aqui no podcast. Eu amo demais esse trabalho, de verdade, gente. Que é muito lindo aqui. Não sei se você tá vendo no YouTube, eu acho muito massa. A logo, inclusive, eu acho linda. Com o Coletivo Cena Vista também, né? Enfim, é muito bom ver essa cena também surgindo aqui. Em BH, enfim, gente, que Deus abençoe. Vida longa ao Vitral. Amém. Obrigado. Nada. Volte mais. E é Show. isso, galera. Tchauzinho pra aquela câmera do meio. Tchauzinho. Seja um vitralista, ajude a gente e é isso. Falou, galera. Até mais. Falou.